Olá, tudo bem? Eu sou o professor William Lago e eu tenho aqui alguns encontros marcados com vocês para a gente tentar facilitar a vida de vocês na resolução de alguns problemas. Nós vamos trabalhar com dois pontos que são bem parecidos, têm a mesma aplicação, mas são colocados em situações distintas. O perímetro dos polígonos e o comprimento da circunferência. Mas antes, a gente precisa trabalhar uma ferramenta que vai ser muito útil na aplicação dessas duas situações. Vamos lá? Então, para a nossa primeira situação, a ferramenta que eu falo é o Teorema de Pitágoras. O que fala esse teorema, né? Eu acho que vocês lembram disso. Ele diz que, a partir de um triângulo retângulo, vocês lembram do triângulo retângulo? É aquele que vai apresentar um ângulo de 90 graus, desse ângulo de 90 graus, os dois catetos e a hipotenusa. Tá complicado? Vou facilitar para vocês. A hipotenusa é sempre o maior dos lados, ou o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois catetos formam o nosso ângulo de 90 graus. O Teorema de Pitágoras é aplicado somente no triângulo retângulo. E qual a sua grande descoberta? Pitágoras pegou um triângulo com catetos medindo 3 e 4 partes, e a sua hipotenusa medindo 5 partes. Sobre a hipotenusa, ele construiu um quadrado de medida de lado 5 e fez a mesma ação nos dois catetos. O que ele percebeu? Ele percebeu que, quando ele somou a área dos dois quadrados dos catetos, ficou igual à área da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é essa ferramenta que a gente vai utilizar durante as nossas aplicações. Mas tem um detalhe importante, algo muito curioso, que vocês vão atentar. São os triângulos chamados pitagóricos. Se a gente pegar um triângulo com medidas 3, 4 e 5, ele vai ser identificado como um triângulo retângulo. Se eu multiplicar o cateto por 2 e a hipotenusa por 2, eu vou ter um novo triângulo, medindo 8, 6 e 10. Se eu multiplicar por 3, vai aparecer 9, 12 e 15. E assim sucessivamente. Esses triângulos são chamados triângulos pitagóricos. Para que eu estou mostrando isso? Porque ele vai poupar trabalho para a gente. Nós já vamos identificar os triângulos que são pitagóricos, o que vai facilitar na resolução das questões. Como essa que a gente vai ver agora. Vamos imaginar que, no seu treinamento diário, um atleta percorre várias vezes o trajeto indicado na figura, cujas dimensões estão em quilômetros. Dessa maneira, pode-se afirmar que cada volta nesse trajeto ele percorre, a gente já vai atentar para a nossa principal função, a leitura do comando. Se eu souber o que a questão está me pedindo, eu já tenho a metade da questão. Eu tenho que entender que a pista que está sendo percorrida tem o formato de um triângulo retângulo. Logo, se eu conseguir calcular a medida dos lados do triângulo retângulo, eu consigo encontrar o meu perímetro. Qual vai ser a medida da hipotenusa em um triângulo que tem 3 e 4 como catetos? Isso mesmo, 5. Eu já consegui determinar o valor dos meus catetos e da hipotenusa, utilizando o triângulo pitagórico. A nossa ideia é poupar tempo, mas se nós conseguirmos fazer de maneira formal, também dá certo. Quer ver? O que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeiro passo, identificar a hipotenusa, o maior dos lados, x. Segundo passo, os catetos. Aí a ordem não vai interferir. Esses valores estão elevados ao quadrado. Por uma álgebra simples, 3 décimos ao quadrado, 9 centésimos. 4 décimos ao quadrado, 16 centésimos. Fazendo a soma dos dois, a gente encontra 25 centésimos. Logo, a gente precisa da raiz quadrada de 25 centésimos, que é 5 décimos, o mesmo valor que nós encontramos pelo triângulo pitagórico. Assim, finalizando o nosso trabalho, é a soma dos lados do triângulo retângulo, que é o que nosso comando pede. Dessa maneira, pode-se afirmar que a cada volta desse trajeto, ele percorre. Somando os lados, nós vamos ter o nosso perímetro, o que nós vamos chegar a 1,2 quilômetros. Mas observem,
que as nossas alternativas estão em metros. Então, a gente só precisa multiplicar por 1.000, chegando ao resultado de 1.200 metros, alternativa A. A gente volta, hein? No próximo encontro, mais segredos a serem descobertos. Obrigado.